Esta é a 8ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. Conversaremos agora sobre o impacto da pandemia na produção de dados. E conversaremos com 2 profissionais que produzem dados. A Daniele Rocha Queiroz Lemos, que é graduada em enfermagem pela Universidade Federal do Ceará, mestre em saúde pública pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará também. É doutora em saúde coletiva pela Universidade Estadual do Ceará. Atua como epidemiologista na Associação Brasileira de Epidemiologistas de Campo. É professora da disciplina de Medicina baseada em evidências e coordenadora de pesquisa, extensão e monitoria do curso de Medicina do Centro Universitário Cristos. E o Edgar Rodrigues Fusaro, que é graduado em Estatística pela Universidade de São Paulo, é técnico 3 do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, e consultor do Centro de Estudos da Metrópole, CEM, órgão vinculado ao Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, CEBRAP. Eu agradeço a presença de vocês. Então, começaríamos com uma primeira pergunta. O que é produção de dados? A gente pode entender a produção de dados, interpretar, analisar, tratar informações, dados que são coletados rotineiramente pelos serviços e transformar isso em uma informação para a tomada de decisão de algum gestor que esteja ali necessitando desse aporte para decidir e tomar estratégias dependendo do cenário que ele tá vivendo. Pelo menos a epidemiologia ela trata essa produção de dados dessa forma. E o estatístico, produção de dados é a mesma coisa, Edgar? É muito parecido, porque o que acontece? A Dani falou muito bem. Todo o foco da produção de dados ou informações é você ter uma coleta de dados, seja ele primário, seja por registro administrativo, seja por uma pesquisa domiciliar, com a qual você vai conseguir sistematizar essa informação em forma de gráfico, em forma de tabela, em forma de relatório, justamente para uma ponta que está lá na frente, que geralmente é um gestor público, como pode ser o próprio pesquisador, tomar a sua decisão. Essa definição que ela deu é basicamente bem por aí mesmo, acho que. A Daniele falou em produção de dados que gera informação. Vamos explicar um pouco o que significa isso, Daniele ou Edgar? Então, vamos levar aqui para a experiência que a gente está vivendo atualmente, que é a pandemia pelo Covid. A produção de dados, ela está principalmente relacionada com agregar os dados produzidos pelos serviços de saúde, seja hospitais, seja unidades básicas de saúde, sejam os laboratórios que testam as pessoas que estão com suspeita de Covid, agregar esse conjunto de dados e transformar em uma informação para que a gente possa entender descritivamente o que está acontecendo. Primeiro, quem são as pessoas que estão adoecendo, quais são as características dessas pessoas, e qual a faixa etária mais acometida, o sexo, em que região da cidade a pessoa mora, qual a possível fonte de infecção dessa pessoa e essa distribuição dos casos na cidade, nos distritos, nos bairros, principalmente para intervir nessa dinâmica de transmissão do vírus e cadeia de transmissão. Então, sempre vai ser uma produção de dados para uma intervenção, para uma tomada de decisão. Eu estou com mais casos de Covid numa população específica, na parte norte da cidade. E estratégias que têm que ser implementadas ali na parte norte da cidade para reduzir a transmissão. Vai intensificar o isolamento, o distanciamento social,
né? Por causa do Covid, a gente não tem tantas outras medidas preventivas, mas é sempre com o objetivo de reduzir o número de casos, reduzir o número de mortes. Essa informação também vai servir para planejar o que o serviço de saúde vai necessitar. Então, eu tenho que adquirir EPIs, eu tenho que adquirir, que são equipamentos de proteção individual para os profissionais, tenho que contratar mais profissionais, porque eles estão adoecendo também, tenho que comprar insumos de laboratório, insumos para o hospital. Então, a gente sempre fala que na epidemiologia a máxima é informação para ação. E eu transformo esse dado, que é bruto, que é número, em gráficos, em tabelas, em proporções, em indicadores, em índices que nos façam, que nos permitam ver informações e direcionar todas as ações para o que é mais, para o que a informação nos traz, porque está ali. No caso da produção de dados na área do trabalho, né, Edgar, você entrega esses dados como informação para quem? Na área do trabalho especificamente, como qualquer outra área, a gente tem basicamente 2 tipos de informações. Uma, que é via registro administrativo. O que seria isso? Seria como se fosse um dado de abrangência universal. Vamos dar um exemplo prático que a gente vê isso recentemente, quase todo dia na televisão. Existe um registro administrativo de trabalho que chama Relação Anual de Informações Sociais, que é a RAIS. E também tem o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregos e Demissões. Esses 2 registros administrativos, eles dão uma ideia para o gestor, no caso do trabalho, de como está a movimentação no mercado de trabalho. O grande problema é que esse registro, ele se restringe ao mercado que a gente chama de mercado formal. O que seria o mercado formal? Aquelas pessoas que têm registro em carteira, ou que tem alguma forma com que a empresa declara essa informação, geralmente para a Secretaria do Trabalho, né, que agora não é mais o Ministério do Trabalho, está vinculado ao Ministério da Economia. Então, esse é um primeiro tipo de informação. Então, com esse dado, por exemplo, esse balanço, esse saldo que a gente está vendo na pandemia, que agora está recuperando, depois de um começo de ano dramático, para ter uma ideia de quantas vagas foram perdidas, quantas estão sendo repostas, quais setores de atividade são mais atingidos, enfim. Quais regiões, também pode ser o norte, o nordeste, para ter uma ideia de, fazendo um link, né? Vou precisar de um auxílio emergencial aonde? Onde está tendo mais pessoas que estão precisando de emprego? Um outro tipo de informação, que também vamos falar só de mercado de trabalho, seria, por exemplo, a PED, Pesquisa de Emprego e Desemprego do DIEESE, que hoje em dia está restrito só ao Distrito Federal, ela já foi mais abrangente, e uma que é um pouco mais conhecida do público em geral, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que é a PNAD contínua. Por que precisa ter também esse tipo de pesquisa? Embora ela não seja uma coleta universal, ela é feita por amostragem, então o estatístico entra para fazer um plano amostral, definir um sorteio de amostra que seja representativa do Brasil, das unidades da federação, enfim. E aí o que acontece? As pessoas vão lá até os domicílios e coletam a informação de todos os moradores. E qual que é a vantagem com relação ao registro administrativo específico que eu acabei de falar? Você consegue saber numa pesquisa domiciliar, naquele domicílio, as pessoas que não estão inseridas no mercado de trabalho, por exemplo, as pessoas que estão na inatividade, seja porque estão estudando ou porque já estão aposentadas, e pessoas que estão na população economicamente ativa fazendo força no mercado de trabalho, mas que não estão conseguindo emprego, que são os tais dos desocupados. Então, é basicamente isso que dá para fazer em termos do mercado de trabalho. Muito bem. Eu apresentei vocês dois, e a Daniela é enfermeira, você é estatístico. Qualquer profissional pode trabalhar com produção de dados? Eu acredito que sim. Depois, assim, tendo uma formação devida, né? Depois de cursar enfermagem, eu tive uma trajetória, né, estudando especialização em epidemiologia, que tem também algo de estatística, depois mestrado, doutorado e algumas outras especializações para entender essa ciência, né, que é a ciência. A epidemiologia ela é um método e uma ciência que estuda o adoecimento da população, mas principalmente trazendo um componente matemática e estatística e informática de saúde. Então, tem esse mix, né? Nessa pandemia, eu tive a oportunidade de ser consultora para o enfrentamento aqui no Ceará pela Organização Pan-Americana de Saúde. Então, de forma inédita, eu acho que eu não vi isso, já conheço alguns outros estados e sistemas de saúde, nós tivemos profissionais epidemiologistas, estatísticos
e os mais, né, que agora é uma profissão mais recente, os cientistas de dados, trabalhando todos juntos para tentar ter a melhor informação, para tentar extrair dado estatístico, previsão, predição, porque as perguntas eram nesse sentido, né, de, quando a pandemia vai ser igual para todos? A gente escutou muito no início do ano a pandemia chegando, né, vindo, na China, com a virada do ano a gente já começou a escutar, e depois chegando mais próximo, Europa. O primeiro caso em São Paulo, eu lembro muito bem, em fevereiro, logo após o Carnaval, e daí a gente teve diversas perguntas a responder, que somente a união desses profissionais que lidam com a produção de informação, né, com dados, era possível responder, principalmente pela inteligência artificial, por métodos de predição, por métodos de machine learning, né, são deep learning, que são estratégias aí da ciência de dados, mas sem desconsiderar o conhecimento das áreas, né, da epidemiologia e da estatística, que estavam todos juntos ali. Então, eu acho que o profissional pode sim, qualquer área tem que se utilizar do dado como informação, isso é algo que traz inteligência para o negócio, e eu acredito que sim, que qualquer profissional que tenha uma especialização, que se especialize nessa construção e análise de dados, ele consegue trabalhar. Não sei estatística é algo mais rebuscado, né, que tem algo mais... Mas ciência de dados e epidemiologia, eu acredito que sim, tem essa formação como epidemiologista, como especialista. Edgar, e um estatístico, ele é um produtor natural de dados, natural entre aspas, claro, né? Essa é a grande tarefa do estatístico? Aproveitando. Então, na verdade, talvez essa seja o core da estatística, seja justamente o trabalho com a informação, né? Porque se a gente for pensar, por exemplo, a informação ela tem uma origem, que é a coleta, seja ela por uma pesquisa que eu posso fazer, a gente pode fazer uma pesquisa agora e ter uma informação para tabular, seja ela por um dado que, como eu comentei, um registro administrativo, que é o fato da pessoa ter ido ao mercado de trabalho, ter sido registrado pelo empregador, já gera uma informação para ser trabalhada. O que acontece é que o estatístico tem outros níveis de atuação. Eu dei um exemplo, por exemplo, o estatístico ele trabalha no planejamento de experimentos. Eu vou dar dois exemplos, um ligado ao trabalho da Daniela e um ligado ao mercado de trabalho. Eu já comentei anteriormente, quando você vai fazer uma pesquisa domiciliar, que é o caso da PNAD ou da PED, você precisa fazer uma coisa que a gente chama de plano amostral. O que é o plano amostral? É você fazer um planejamento desse experimento. O que você vai utilizar para sortear? Você vai considerar, no seu sorteio da amostra, domicílios, pessoas, enfim, quantos domicílios serão sorteados? Porque aí tem uma coisa que está amarrada na amostra que chama o erro amostral. Então, tem essa parte anterior do experimento que seria o planejamento da amostra. A parte mais comum, que é o core, vamos dizer assim, que é o trabalho do estatístico, é justamente sistematizar a informação, resumir a informação, que aí eu concordo com a Daniela, que qualquer pessoa pode fazer. Entre as, não é uma coisa pejorativa, mas é que qualquer um pode pegar um monte de informação e sistematizar, seja ela em gráfico, tabela, seja criando indicador, enfim. Agora, tem um nível um pouco mais avançado, que é justamente a parte de modelagem, vamos dizer assim, que a Daniela também comentou agora há pouco, que é assim, as pessoas querem fazer previsões, as pessoas querem fazer, não só previsões, por exemplo, querem verificar se existem diferenças significativas entre, por exemplo, no caso da vacina, que é um experimento, as pessoas estão fazendo um estudo de caso controle. Não precisa de um estatístico necessariamente, precisa de um especialista que saiba definir quem vai ser o meu grupo controle que vai estar tomando a vacina, né? Enfim, para poder gerar um estudo que você consiga estatisticamente dar conta e falar assim, não, realmente, essa vacina é eficaz, essa vacina não é eficaz. Então, esse último nível, que seria um nível mais hard, que é da modelagem, de uma análise mais sofisticada, a pessoa não precisa ser estatística, mas ela tem que ter conhecimentos mais aprofundados em estatística, justamente para poder tomar decisões mais baseadas. Edgar, foi um dilema muito durante a pandemia, porque a cada momento chegavam evidências que não eram científicas, porque não utilizaram
um método, um cálculo de amostragem, um método que fosse, né, que desse robustez a esse resultado, que garantisse depois uma análise estatística, se tem ou não relevância. Então, a gente teve aí diversos dilemas do que as pessoas achavam que daria certo, que era bom, aí a gente pode utilizar a hidroxicloroquina, associado ou não com a azitromicina, o uso da ivermectina, o próprio uso da máscara, se era relevante ou não. Então, a gente passeou muito por isso durante, e as pessoas não entendiam, mas por que não é? Se um estudo na França viu que os pacientes que usaram hidroxicloroquina, o único grupo, né, evoluiu para cura. Por que isso não é relevante? E por trás disso tem a estatística, tem que ter a matemática, tem que ter o desenho do estudo para garantir que ele é um estudo que tem garantias, né? Que ele é um estudo que ele consegue mostrar a diferença nos dois grupos, os que foram expostos e os que não. Então, a gente viu bastante isso, e nunca foi tão fácil, eu também sou professora, nunca foi tão fácil falar de evidências científicas, de tipos de estudos, de estatística, porque as pessoas estavam sendo bombardeadas a todo momento com essa discussão. Estavam sendo incitadas também a entender. Mas por que a hidroxicloroquina é ou não recomendada? Mas se o remédio está lá, por que eu não posso usar? Como médico que está ali, que tem que tomar a decisão. Então, por trás daquela decisão do médico prescrever, tem toda uma ciência de recomendação. E aí surgem os protocolos, os guias de manejo clínico. A gente fala que tem um nível de evidência tão alto que algumas recomendações, né, níveis de evidência tão alto que se o médico não tiver aquela conduta, é antiético, porque ali a ciência mostrou, a partir dos estudos, dos dados, da estatística, que é relevante tomar aquela decisão. Tá? Então, impacta em vidas, né? Impacta em salvar vidas. Então, basicamente, esse profissional que produz dados, ele é brincando, um anti-fake news. Justamente. Sim, mas aí, o grande ponto é o seguinte, vamos fazer um paralelo. Existe, entre os tais cientistas de dados, que fica uma coisa meio guarda-chuva, o uso, por exemplo, do Big Data. Qual que é o problema do Big Data? É justamente a fonte da informação, porque todo o problema de você tirar conclusões sobre dados que você está trabalhando é se eles têm viés ou não na origem, que é o caso que a Dani está explicando. Então, por exemplo, se eu faço uma pesquisa num local onde existem, por exemplo, só pessoas de uma tal faixa etária, pessoas que só têm comorbidade, etc., etc., o resultado vai estar viesado. Eu não estou representando a população como um todo. Então, o Big Data é uma coisa parecida com isso, porque, por exemplo, não é porque eu não tenho acesso à internet, por exemplo, às redes sociais, quer dizer, eu tenho acesso à internet para você entrar na internet, mas, assim, a gente pega um monte de informação nas redes sociais que não representam a população como um todo. Aquilo é um nicho específico. E aí vão surgindo as fake news também. Por quê? Porque a gente conhece, por exemplo, nem todas as pessoas, hoje em dia, vão querer conversar em grupos específicos do WhatsApp. Então, se eu só falo sobre um grupo específico do WhatsApp, já está na cara que eu tenho um viés, eu não represento a população como um todo. Então, o maior cuidado que tem no trato da informação é justamente tentar observar, que seria o planejamento do experimento, se de fato eu tenho uma seleção, uma amostragem representativa do meu universo de interesse. Sejam pacientes com Covid, sejam trabalhadores do mercado do trabalho, enfim, qualquer universo que você for querer trabalhar. E os algoritmos, eles trabalham basicamente com isso. Outro dia eu recebi uma informação num bate-papo de WhatsApp e a pessoa falou: a maioria dos brasileiros estão contra tomar vacina. Eu falei, opa, da onde saiu a informação? No dia tinha saído no jornal que 87% dos brasileiros eram a favor de tomar vacina. Quer dizer, a bolha dele no algoritmo levou à conclusão de que a maioria dos brasileiros eram contra a vacina. Então, o profissional de dados, ele vai dizer, opa, né? Tem algum erro aí, não é? Sim, e o que acontece? Pode falar, Edgar. O que acontece é, só para pegar um link nesse ponto específico, que é o seguinte, um dos impactos da pandemia que são evidentes, é que a gente, por exemplo, existe uma coleta
de dado que a gente chama de face-to-face, que é o presencial. Então, por exemplo, quando tem os lockdowns, as pessoas não podem bater nos domicílios, ou não devem, né? Pode até acontecer, para fazer uma coleta de informação. Então, muitas das pesquisas que a gente fazia por coleta presencial, a gente teve que mudar o método de coleta. Qual que é o método mais óbvio, assim? Seria o telefone. Por quê? Porque a internet tem todos os problemas. A gente está conversando aqui agora, pode cair a internet agora aqui. Eu posso receber um e-mail e não acessar o meu e-mail. Então, a internet não é um meio de coleta muito recomendado. Tem que ser o telefone, seja ele, na maior parte das vezes, celular ou telefone fixo, que é o meu caso do telefone fixo só. Mas qual que é o grande problema também disso? Que a gente está vendo um pouco isso em pesquisas eleitorais. Via de regra, as pessoas estão telefonando para as pessoas e perguntando quem você vai votar, sei lá, o que você acha de tal governo. Mas a minha dúvida é, e eu falo por mim mesmo, se alguém ligasse aqui em casa agora, eu não sei se eu atenderia essa pesquisa. Então, assim, também tem um viés que a gente não tem o controle para saber quem de fato está respondendo essas pesquisas. Então, a gente tem que ter em mente o seguinte, eu acho que os patamares que estão sendo divulgados de pesquisas, algumas, a gente não pode acreditar muito, a gente pode pouco acreditar na tendência, falar, deu uma diminuída, e mesmo assim, é bem aquele aprecie com moderação, porque eu não vejo um controle rigoroso de quem, de fato, por mais que as pessoas possam fazer as chamadas cotas, eu vou entrevistar metade homens, metade mulheres, tantas dessa faixa etária, mais jovem, enfim, tem que tomar cuidado com a coleta da informação em si, porque existe uma coisa básica no estatístico, que é o seguinte, o estatístico ele é como se fosse um mágico. Ele vai e faz um truque. Depois ele conta para você como é que ele fez o truque. Então, o que é isso? Resumindo, você precisa fazer um relatório metodológico explicando como é que você obteve aquela informação, para a gente ter uma noção se isso é fidedigno ou não. Vamos entrar mais na pandemia. Desculpa. Só para também uma frase, isso é importante que ele está pontuando, porque para os dados que ele vem falando, que vem produzindo, ele tem uma metodologia específica de coleta. Ele vai lá na residência ou no local específico buscar informação para aquela pesquisa. Na saúde é diferente. Na saúde, a gente aproveita o dado do atendimento do paciente para analisar. Então, se existe viés nesse método já todo cuidadoso, específico para aquilo, imagina na saúde, né, que a gente aproveita a informação. Então, e assim, o SUS, nosso Sistema Único de Saúde, ele é um dos sistemas de saúde que mais produzem dados do mundo inteiro. Então, a gente tem assim, uma montanha de dados que precisam virar informação e que a gente não consegue dar conta daquela informação e é simplesmente pela carência do profissional, com certeza, no mercado. Profissional que seja especialista, que tenha conhecimento de como analisar, né, que saiba dos métodos estatísticos, que saiba contar, fazer a mágica, contar a mágica e interpretar também, né? E de epidemiologia também para tentar levar isso como informação, que é relevante ser divulgado para a população. Então, esse vácuo de profissional, com certeza. Ótimo, vamos entrar na questão da pandemia, de novo, mais concretamente. Como é que a pandemia impactou, né, o trabalho de vocês? Nossa. Vocês sentiram um impacto na produção de dados? Muito, principalmente porque... principalmente em conhecer a profissão. Antes, as pessoas não conseguiam falar, o que você é? Não, sou epidemiologista. Epidemia, de epidemia. Então, eu tentava treinar a pessoa falar epidemiologia. E nessa pandemia, nós tivemos uma explosão de epidemiologistas, né? De epidemiologistas que queriam dar opinião, criavam novas medidas. E aí, eu me vi em um momento na pandemia com 5 atividades diferentes, com vínculos diferentes, porque todo dia eu estava em uma reunião, numa Meet, estava aqui fazendo um relatório no celular, em outra reunião, e chegava uma ligação. Eu, meu Deus, você derrubou, você me tirou da conexão. Ela, não, eu queria saber se você queria oportunidade de emprego. Então, realmente foi muito impactante. A busca foi gigante. Eu cheguei a trabalhar, em alguns períodos, 18 horas por dia, produzindo dados, tentando interpretar, e a cada dia surgia uma medida diferente. Primeiro era um R, o R era a medida ideal, que é a transmissão efetiva. Depois a gente teve
se a curva era de casos acumulados, ou então se era por semana de adoecimento. Então, o que gerou mais impacto para o meu trabalho, como analista de dados também, que trabalhei no projeto Todos pela Saúde, era tentar desmistificar o que os epidemiologistas recentes produziam. A gente tinha que explicar que medida é essa que você está criando. Não, essa medida nunca existiu. Mas sempre na tentativa, é lógico, a gente entende, de tentar explicar o que estava acontecendo, que era novo para todo mundo. A gente sempre falou como impactante da pandemia de 1918, da gripe espanhola, e nunca imaginou que ia passar por um momento desse. Então, realmente foi uma loucura, tem sido uma loucura trabalhar com dados, com números, com indicadores novos que tentavam explicar. Agora é uma tal de média móvel dos 7 dias, com janela de 7 dias, então isso é o que tem impactado mais. Mas sempre para levar a melhor informação para o nosso gestor tomar decisão e salvar vidas. Eu acho que um ponto interessante para falar da pandemia, eu vou falar uma coisa um pouco mais abrangente, que não se resume só a quem trabalha com dados, mas uma parcela da população também, que não é representativo, vamos dizer assim, que é a introdução ao home office. Falando especificamente do meu caso, o home office ele veio por bem e veio por mal. De que forma? Veio por bem porque ele facilita muito diversos trabalhos que a gente faz. Quem trabalha com dado não precisa estar todo momento perto, não precisa estar todos os dias no escritório. Eu acho, por exemplo, eu cheguei à conclusão de que se eu trabalhar 2 ou 3 dias em casa e 2 ou 3 dias no escritório, participando de certas reuniões que de fato tem que ser presencial, já dá conta. Só que isso, por que isso é uma coisa paradoxal? Porque ao mesmo tempo que eu tenho essa facilidade de estar aqui em casa, o volume de trabalho aumenta, que é o que a Dani comentou. Você é muito mais demandado, porque parece que você está a todo momento disponível. Eu não tenho WhatsApp, criou um terceiro turno, não é? Para reunião, que era para daqui a 15 dias, não, tem à noite, vamos trabalhar à noite. Exato, então assim, o home office veio para o bem ou para o mal. Agora, o que as pessoas têm que ter em mente é que o Brasil não está necessariamente preparado, diria assim, não esperava isso. Então, assim, para um profissional, pode ser a gente que é meio privilegiado, vamos dizer assim, poder trabalhar em casa, tem que ter uma estrutura, porque tem pessoas que moram sozinhas, tem pessoas que moram com 50 mil pessoas, tem filhos, tem idosos, tem internet ruim, moram na periferia. Então, assim, o home office é uma coisa que tem que ser avaliada. Eu acho que veio para ficar, mas tem que ser avaliado com cautela, vamos dizer assim. Eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão.